Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo da palavra de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, versículos de 1 ao versículo 13. Paulo vai mostrando para nós, através dos exemplos de Israel, o povo de Deus, quando saiu da terra prometida, saiu da terra da escravidão rumo à terra prometida. Primeiro, o cuidado que Deus teve para com esse povo. O cuidado, o carinho, a ternura, o amor sem igual que Deus tem, conduzindo aquele povo passo a passo, dia a dia, momento a momento. Mas, mesmo sendo cuidado por Deus, aquele povo prevaricou. Muitos deles sucumbiram no pecado e não perseveraram até o final e não chegaram à terra prometida. Não alcançaram aquilo que Deus prometeu. Não porque Deus não quisesse dar, mas porque no meio do caminho prevaricaram, tomaram rumos que não era o caminho que o Senhor apontava e por isso se perderam na estrada. Nós estamos rumo ao céu. Nós estamos rumo à pátria prometida. E no meio do grande deserto da vida, todos nós passamos por provações. Todos. O deserto parece imenso, mas em nenhum momento Deus deixa de cuidar de nós. Assim como cuidou do povo no caminho, assim como Deus lhe deu o alimento espiritual, Deus nos dá o alimento espiritual, Deus nos dá a Eucaristia, Deus nos dá o sacramento, Deus nos dá o seu próprio Cristo. Assim como foram batizados por Moisés através da nuvem no mar, nós somos batizados na graça do batismo sacramental, nós somos batizados com a graça da presença do Cristo entre nós, e enfim, as inúmeras manifestações amorosas de Deus por nós, nós precisamos tomar posse disto. Nós temos um Deus que nos ama e nós temos um Deus que cuida de nós, assim como cuidou do seu povo nessa caminhada pelo deserto. E onde foi que o povo de Deus, ou parte daquele povo, falhou e pecou? 4 pérolas preciosas nos são apontadas aqui hoje para que, a partir disto, nós possamos rever nossa própria vida, para que também não sucumbamos em meio às tentações e nos afastemos do caminho da salvação. Eu vou comentar mais adiante, mas o essencial é prestar atenção. Quem está de pé, ter cuidado para não cair. Estamos hoje na graça, mas todos nós estamos sujeitos a fraquezas, a pecados, a erros, a nos afastarmos do caminho da graça. Quantos já foram do caminho do Senhor, ou estão hoje no caminho do Senhor, ou se afastaram, ou vão se afastando aos poucos, porque deixaram que as tentações fossem maior do que a graça. Primeira pérola, ou a primeira tentação, está lá no versículo 6. A fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. A cobiça do coração humano é o coração que deseja possuir de forma desmedida. A cobiça pelos bens materiais, a cobiça pelas coisas desse mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça dos desejos. Enfim, é preciso controlar os impulsos da cobiça, do desejo desenfreado, que é uma tentação mais do que alargada dos tempos em que nós vivemos. Segunda tentação, o versículo 7, não vos torneis idólatras, como algum deles, conforme está escrito, conforme está dito. A idolatria foi o pecado do povo de Deus, quando fizeram para si o bezerro de ouro. A cobiça ou a idolatria dos nossos tempos tem muitos nomes, mas o bezerro de ouro não era o bezerro em si, mas era o ouro fundido. Tudo aquilo que o ouro representa. Ouro representa dinheiro. Nós somos uma sociedade que idolatra o dinheiro. O dinheiro manda nas pessoas. As pessoas sonham, acordam, trabalham em função de dinheiro. Pensam em dinheiro o tempo inteiro.
O dinheiro é o Deus desse mundo. E nós idolatramos, e como é uma sociedade, o mundo idolatra o Deus dinheiro. E aí nós poderíamos pensar em outras idolatrias que há neste mundo. Sobre todas elas nós temos que nos precaver para não prevaricarmos. Se precaver contra o Deus dinheiro, contra o Deus sexo, o Deus prazer, os ídolos deste mundo, os ídolos que temos na sociedade, os ídolos do futebol, os ídolos da música, os ídolos da igreja, porque os ídolos estão em toda parte quando transformamos pessoas, coisas ou situações em ídolos. O pecado da idolatria é uma tentação terrível. Versículo 8. Nem nos entreguemos à impureza, como algum deles se entregaram e morreram num só dia 23.000. Hoje morrem milhões por causa das consequências das impurezas ou dos pecados desenfreados na área da sexualidade. O amor livre, cada um faz de acordo com o seu impulso carnal, sexual ou assim por diante. Combater a impureza para que a impureza não tome conta do nosso corpo, dos nossos sentimentos. A quarta tentação, a quarta pérola. Nem tentemos o Senhor como algum deles o tentaram e pereceram, mordidos pelas serpentes. Tentar o Senhor é colocar Deus à prova. Tentar o Senhor é não respeitar o Senhor. Tentar o Senhor é exigir de Deus, não aquilo que Deus não pode nos dar, mas é instrumentalizar Deus a nosso favor. Eu não mando em Deus. Eu não posso dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Eu é que tenho que me submeter a Deus para que Deus realize em mim como um pai. Aqui é questão de fé, de confiança. Eu sei ao Deus a quem eu confio. As pessoas querem fazer negociatas com Deus, querem fazer negócios com Deus. As pessoas querem lucrar em nome de Deus. As pessoas querem que Deus nos dê aquilo que nós queremos para satisfazer o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Não tentemos a Deus. Respeitemos o nome do Senhor. Penso que, entre todos os mandamentos, se o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, nós pecamos muito contra este mandamento. Mas o segundo mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. Quantos desrespeitos ao nome do Senhor. Não é só quando se fala palavrão, quando invoca o nome de Deus em vão dessa forma, não. Mas há muitas práticas religiosas que simplesmente usam o nome do Senhor para satisfazer egos, para se engrandecer ou se beneficiar às custas do nome de Deus. Deus soberano, grande, eterno e santo. Ele merece todo respeito, louvor, honra e glória. Respeitemos o nome do Senhor, não tentemos em vão o Senhor, colocando Deus à prova. Deus vai fazer, Deus vai me conceder. Eu confio em Deus. Eu me entrego a Deus. Deus tem que me honrar. Por que Deus tem que me honrar? Eu é que tenho que honrar a Deus. Eu é que tenho que respeitar o Senhor. Eu não posso fazer negociatas, negócios, nem com a minha saúde, nem com a minha família, com o nome de Deus. O nome de Deus merece todo o respeito da nossa parte. A partir do versículo 11, que narra todas as desgraças ou perca da graça que o povo teve, e nós temos quando nos deixamos sucumbir por essas tentações, que isso tudo sirva de advertência para nós que estamos tocando o final dos tempos, os tempos finais. E aí vem o versículo mais importante, que é o versículo 12. Portanto, quem pensa estar de pé, cuidado, para não cair. Quem pensa que
está podendo tudo, que é o soberano, que é o cheio da graça, que é o cheio de Deus, se orgulha porque serve a Deus, porque tem a graça de Deus. Cuidado. Todos nós estamos no fio da navalha. Isso não é para ter medo, não. Não é para a gente alimentar o medo de não cair, o medo de cair. É pelo contrário. É para alimentar em nós a nossa confiança nele, mas, sobretudo, alimentar a humildade. Precisamos nos humilhar mais diante da presença do Senhor, porque a grande tentação do homem de Deus, da mulher de Deus, é a soberba. Se a tristeza matou a muitos, a soberba derrubou a muitos. A soberba derruba imensas pessoas, imensa quantidade de pessoas, servos e servas de Deus, porque se orgulham do que fazem. Se incham de soberba pelos dons, pelas capacidades, ou por isto ou por aquilo que realiza, começa a menosprezar, a julgar, a condenar os outros e não olha para si mesmo. Quem está de pé, preste bastante atenção. Se coloque de joelhos, se coloque diante de Deus com muita confiança, mas nunca coloque em si a confiança. Só e somente no Senhor. Só a graça dele é que nos mantém de pé. E o versículo 13 nos diz que não sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Às vezes a gente diz, eu não resisti à tentação. A gente resiste. O que a gente não resiste é a nosso orgulho e a nossa soberba. Então não alimente o orgulho, não alimente a soberba. Porque se eu alimento o orgulho, alimento a soberba, se eu alimento as tentações, eu vou sucumbir, eu vou cair mesmo. Mas não é porque a tentação foi mais forte. É porque a minha autoconfiança foi maior. É porque o meu descuido, a minha falta de vigilância foi maior. Mas quando eu humildemente me coloco sob a proteção de Deus, eu vivo a via da oração, da entrega sincera a Deus, não é a tentação que nos derruba, não. É nós que estamos nos olhando muito mais para as nossas fraquezas, ou nos deixamos sucumbir pelas fraquezas, do que pela graça de Deus. Deus é fiel, nós não somos fiéis não, mas Deus é. Deus é tão fiel que não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças e capacidades. Não tem tentação maior do que a graça de Deus. É mentira se alguém diz que tem tentação que é maior do que a graça de Deus. O que acontece é que nós muitas vezes não estamos na graça. E aí caímos em desgraça. Porque o pecado é uma desgraça. Mas com a tentação, ele nos dará os meios para suportar, para vencer e para sairmos. Existem tentações que às vezes entram em nossa vida e elas crescem e elas vão nos dominando por um longo período. Cada um pode olhar sua própria história. Se não passou, vai passar em alguma fase da sua vida. Porque tentações envolvem emoções, sentimentos, envolve momentos da vida. Tentação do desânimo, tentação do fracasso, a tentação do temperamento. Tem dia que nós estamos arredios, nosso temperamento está à flor da pele, nós estamos agressivos, nós estamos mordendo uns aos outros, incapazes de nos controlar. Quanto maiores forem as tentações, mais precisamos nos humilhar e humildemente se colocar aos pés do Senhor. Nós passamos por fases na vida. Precisamos nos ajudar uns aos outros e não derrubar o outro quando o outro está vivendo o seu momento de fragilidade, está vivendo uma tentação grande na vida, está tendo dificuldade para controlar suas emoções, seu temperamento. Passamos por tentações na carne e nos seus vários sentidos e aspectos, mas busque ajuda. Reconhecendo que vivemos tentações, busque ajuda, porque a graça de Deus
ela vem em nosso socorro, porque sozinho nós não podemos. Precisamos da ajuda do outro, de uma direção espiritual, de um conselho, de uma oração, de uma palavra amiga. Não é, a palavra amiga não é eu estar vivendo essa tentação e o outro motivar para que eu caia nela. Mas eu me confiar, me entregar à palavra de Deus, porque ela me levanta diante das tribulações e das dificuldades. Todos nós passamos por tentações, momentos difíceis. Não podemos cair na tentação de se isolar quando está mais forte em nós qualquer força pecaminosa ou qualquer falta de controle que tenhamos sobre nossos atos e nossas atitudes. Deus é fiel. A graça dele nos socorre. Tenhamos humildade, pedir socorro, ajuda dele e de outros que possam nos ajudar, porque a graça de Deus, ela vem em nosso auxílio. Senhor, nós não queremos sucumbir. Senhor, nós queremos chegar à terra prometida. Nós queremos chegar ao céu prometido. Nós queremos que a tua graça esteja em nós, em tudo aquilo que fazemos. Por isso te louvamos pelo socorro que o Senhor nos dá. Te louvamos pelos bens espirituais que o Senhor nos dá. Mas nos ajude a vencer as tentações. Nos ajude a não sucumbirmos diante das tribulações, sobretudo que estão dentro de nós. Senhor, nos ajude a ficar de pé. Não, Senhor, não permita que pereçamos com nossas fraquezas e com nossos pecados, mas com o teu auxílio possamos permanecer de pé. Nos ajude, Senhor. Nos auxilie, Senhor, porque sem ti nós não somos nada. Nós precisamos da tua graça. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Vinde, Senhor, em meu socorro. Vinde sem demora, porque eu preciso de ti. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.